Em 22 não teremos carnaval de rua, mas teremos eleições. Tenho reclamado dos candidatos uma falta de plano de governo. E eles estão fazendo isto em forma de artigos que são divulgados pelo jornal de grande circulação em São Paulo, em que não é o candidato que escreve, mas é sim o orientador econômico do governo, dos seus planos de governo. Bom, todos os planos são iguais, são idênticos, todos os problemas do Brasil são relacionados por todos os candidatos. É a questão da inflação, a questão da miséria, a questão do desemprego, a questão da dívida pública, a questão do meio ambiente, a questão da Amazônia, enfim, e do coronavírus. Enfim, todos apresentam o mesmo projeto. O que não é apresentado é como eles vão resolver esses problemas. Um outro aspecto que vai me chamar a atenção e me preocupa é com referência ao debate. Eu tenho a impressão que não vai haver debate na televisão. Primeiro porque o candidato, o ex-presidente Lula, terá uma resistência brutal pelos seus outros concorrentes, né? Com certeza vão lembrar-se do mensalão que a sociedade brasileira já esqueceu, em que mais de 170 horas de reuniões do Supremo Tribunal Federal, 39 sessões, condenou uma grande quantidade de políticos, a grande maioria do PT, em que o presidente Lula teve uma atitude não partidária, simplesmente não reconhecendo o mensalão e também não salvando os seus amigos de primeira hora na sua vida política. Todos foram presos, inclusive o Valdemar da Costa Neto, aquele que deu o vice-presidente para a candidatura Lula, o José de Alencar, ao preço de 10 milhões de reais, que hoje recebe Bolsonaro para a campanha de 22. Lula sempre negou que o mensalão nunca existiu, como também ele nunca negou a existência do Petrolão. A sociedade já se esqueceu do famoso vídeo que rodou pelas redes, em que as discussões do mensalão eram feitas dentro do próprio palácio, na sala ao lado da sala do presidente Lula, em que o Lula entrou na sala de reunião e perguntou para o José Dirceu: quem que está gravando isso aí? É gente nova, nossa, não se preocupe. Pois é, gente nossa, mas foi divulgado. Ou seja, isso aí já esqueceram, porque o Lula disse que ele não teve participação nenhuma, não sabia de nada, como eu não sabia de nada a respeito do Petrolão. Então, ele vai ter pela frente uma resistência brutal, porque tudo isso está registrado, e isso tudo foi motivo de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de não ter tido Petrolão, como que justifica a devolução de 6 bilhões de reais para a Petrobras? Como é que justifica o fato de, em 2011, o próprio Tribunal de Contas da União indicar as irregularidades da refinaria Abreu e Lima, que só foi trazida à tona em 2019. Então, é muito difícil falar a respeito do passado do ex-presidente. O presidente Bolsonaro, infelizmente,
A cada semana, mês, a sua popularidade cai e ele não para de atacar os seus próprios aliados, agora dizendo que existe no país, na própria Anvisa, um grupo de tarados por vacina. Olha, tarados é uma pessoa desequilibrada que está preservando a vida. Ou seja, ele não tem papas na língua, ele fala, ele não está mais atacando os inimigos, está sim, simplesmente destruindo os seus aliados. Bom, o Moro é o traidor, né? Pegou essa pecha de traidor, foi vaiado agora recentemente no aeroporto de Paraíba como traidor, e toda a Lava Jato foi desmontada, né? E o interessante é que a nossa justiça, depois de 5 anos, é que resolveu dizer que havia irregularidades. Será que esse tempo de 5 anos não foi também para atingir outros inimigos políticos? E um dos membros do Supremo Tribunal Federal disse que a Lava Jato foi uma ameaça à democracia brasileira. E a corrupção não é uma ameaça à democracia brasileira? O próprio Supremo Tribunal Federal é um dos responsáveis por esta desordem na questão eleitoral. Ou seja, intrometeu-se numa área que não é de sua competência e gerou toda essa confusão, principalmente com a eliminação do apoio financeiro das empresas. Ou seja, carregando o Estado brasileiro com uma despesa monstruosa para fazer a democracia. Que eles dizem que a democracia custa dinheiro. Não, a democracia é a mais barata que existe. A decisão do eleitor não custa nada, é apenas uma questão de consciência. E também do candidato é muito barato. Só falta ele mostrar o trabalho, o serviço. Ou seja, ser representado, ser visto pelo seu trabalho junto ao parlamento, resolvendo os problemas da sociedade. Então, a eleição no Brasil virou um grande negócio financiado pelo Estado. Então, é esse o panorama que nós enfrentamos. E, por último, Ciro Gomes vai dizer que o Moro destruiu empresas brasileiras. E aí a gente conclui que empresas brasileiras só têm lucro e são grandes empresas quando tem corrupção. Ou seja, um absurdo o que a gente vai ouvir nesse debate. Acredito que o presidente Bolsonaro não vá, talvez ele receba uma ordem de prisão de ventre e fique no hospital e não participe. E o Lula também vai dizer que o passado é passado, que o importante é discutir o futuro do país. Ou seja, uma grande farsa será esse debate, porque pouco contribuirá e pouco fará para resolver a situação do país, que economicamente e socialmente é muito grave. Brasil, pátria amada, nem sempre idolatrada.